uma grande atualização no caso de Luigi Mangione. Uma juíza de Nova York apoiou a defesa e rejeitou duas acusações ligadas ao assassinato do Chief Executive Officer da United Healthcare, Brian Thompson. Analisamos as novidades, pois promotores estaduais ainda pressionam por data de julgamento. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Sou Elizabeth Milner. Na terça-feira, um juiz de Nova York retirou as acusações de terrorismo e uma das acusações graves, incluindo o homicídio em primeiro grau contra Luigi Mangione. Apoiadores de Luigi Mangione chegaram cedo na terça-feira com camisetas e bonés Free Luigi para ver o jovem de 27 anos. Terça-feira foi a primeira vez que Luigi Mangione apareceu no Tribunal Estadual de Nova York desde fevereiro. Seus advogados esperavam que as acusações fossem retiradas. A defesa afirma que as acusações de terrorismo eram juridicamente insuficientes e pediu a anulação de toda a acusação porque acreditava que isso violava o princípio do duplo julgamento. Também argumentou que o caso estadual deveria ser suspenso até o resultado do processo federal em andamento. O juiz Gregório Caro decidiu rejeitar duas acusações de homicídio ligadas a atos de terrorismo. O juiz afirmou que as acusações 1 e 2 da denúncia foram excluídas. Agora, as acusações eram homicídio em primeiro grau por terrorismo e homicídio em segundo grau como crime terrorista. O juiz rejeitou as acusações por considerá-las legalmente insuficientes. Em sua decisão de 12 páginas, o juiz Caro começou apresentando os fatos do caso. Em 4 de dezembro, Brian Thompson foi morto a tiros fora de um hotel em Midtown Manhattan. Câmeras de segurança flagraram um homem mascarado de preto com mochila sacar a arma e atirar no Chief Executive Officer pelas costas e na perna. Antes do tiroteio, esse homem bebeu água, jogou a garrafa fora, deixou cair um celular e largou a mochila no Central Park. Quando os investigadores recuperaram as balísticas da cena, encontraram 3 cápsulas com as palavras depor, adiar e negar escritas. Se você tem acompanhado o caso, então sabe o que acontece em seguida. Os investigadores rastreiam os movimentos do atirador até um albergue no Alto Manhattan. O atirador teria usado uma identidade falsa como Mark Rosario, o que levou os investigadores à Pensilvânia. 5 dias após a morte de Brian Thompson, Luigi Mangione foi preso em um McDonald's em Altoona. Uma arma de 9mm foi encontrada em sua mochila, assim como munição, um silenciador, uma carteira de motorista falsa de Nova Jersey com o nome Mark Rosario, dinheiro, um passaporte e um caderno com supostas anotações do diário de Luigi Mangione. Segundo documentos judiciais, havia 2 cartas na mochila, uma para a família e outra para o FBI. A análise balística indica que os cartuchos achados na cena vieram da arma encontrada em sua mochila. O DNA dele e impressões digitais foram detectados na garrafa de água, assim como no celular, na mochila e na embalagem de barra de cereal descartados pelo atirador. Agora, você pode estar pensando, nossa, isso é muita evidência. Como um juiz pôde retirar as acusações apesar de tudo isso? Ele teve seu motivo. Segundo sua decisão, promotores alegam que os supostos registros de diário de Luigi Mangione na mochila eram evidências de intenção terrorista. Mas o juiz afirma que esses escritos não ajudam o argumento do Estado. O juiz escreveu, abre aspas, o objetivo aparente do réu, conforme declarado em seus escritos, não era ameaçar, intimidar ou coagir, mas sim chamar a atenção para o que ele percebia como a ganância da indústria de seguros e, como consequência adicional possível, afetar negativamente as finanças da empresa. O réu destacou que queria divulgar uma mensagem e obter apoio do público sobre os problemas do nosso sistema de saúde. O réu se comparou a Ted Kaczynski, afirmando ser diferente, pois Ted enviava bombas indiscriminadamente a inocentes e cruzou a linha para o terrorismo, considerada a pior coisa que alguém pode ser. A juíza escreveu, embora a descrição do réu sobre sua conduta não seja determinante, na ausência de outras evidências de intenção terrorista, os escritos tampouco as fornecem, diferentemente do que afirma a promotoria. A promotoria apresentou provas de que o réu assassinou Brian Thompson de forma premeditada e calculada. Isso não quer dizer que o réu agiu com intenção terrorista. Os promotores estaduais alegaram que funcionários da United Healthcare ficaram com medo após o assassinato de Brian Thompson e alguns até receberam ameaças pessoais. Mas a juíza disse que os funcionários já estavam recebendo ameaças mesmo antes de Thompson ser assassinado. No entanto, em sua decisão, ele escreveu, abre aspas, todo assassinato tem o potencial de causar algum grau de medo. Mesmo que ocorra um assassinato no metrô e cause medo nos passageiros, isso não prova a intenção do réu nem se o ato se enquadra legalmente como terrorismo.
Na decisão, ele afirmou: apesar de o crime não ser comum de rua, isso não significa que todo crime fora das ruas deva ser considerado pela lei antiterrorismo. Embora as pessoas deem grande ênfase ao motivo ideológico dos réus, não há indicação na lei de que um assassinato cometido por razões ideológicas, neste caso, o aparente desejo do réu de chamar atenção para o que ele percebia como desigualdades ou ganância no sistema de saúde americano, se enquadre na definição de terrorismo sem estabelecer o elemento necessário de intenção de intimidar ou coagir. Segundo a Associated Press, o Tribunal de Nova York comemorou com aplausos ao saber que as acusações de terrorismo foram retiradas. Mas para a defesa e até mesmo para seus apoiadores, ele ainda não está completamente livre de problemas. Ele ainda responde por homicídio em segundo grau e várias acusações, incluindo posse criminosa de arma, arma de fogo carregada, instrumento falsificado, fuzil de assalto, carregador de munição e arma fantasma. Isso é apenas no estado de Nova York. No processo federal lá, ele enfrenta 2 acusações de perseguição, uma de homicídio com arma de fogo e outra por crime relacionado a armas de fogo. Na Pensilvânia, ele responde por portar armas sem licença, falsificação, falsa identificação às autoridades e posse de instrumentos de crime. O que vem a seguir para Luigi Mangione? Agora há uma disputa para ver se os promotores estaduais de Nova York, da Pensilvânia ou os federais, que buscam pena de morte, julgarão o caso primeiro. Estou acompanhada pelo advogado Rich Schoenstein. Rich, é um prazer te ver e obrigado por estar aqui hoje. Você ficou surpresa que o juiz retirou as acusações de terrorismo no caso estadual de Luigi? Eu estou surpreso, vou dizer, e eu diria 2 coisas um pouco contraditórias. Tudo bem. Uma coisa é que eu sempre achei que a parte de terrorismo dessa acusação era um exagero e que seria difícil para os promotores sustentarem, mas estou surpreso que o juiz tenha retirado isso do caso antes do julgamento. Concordo com ambas as opiniões. Quais são seus pensamentos sobre a decisão dele, especialmente quando afirmou que os funcionários da United Healthcare já recebiam ameaças antes do assassinato de Brian Thompson e que todo assassinato pode causar medo, mas não necessariamente se enquadra como terrorismo pela lei? Eu concordo com isso. Eu li a análise dele. Achei que é uma opinião bem fundamentada e bastante concisa. Vou te dizer uma frase que me chamou a atenção. Ele diz na página 5 da análise jurídica que o tribunal vai notar que o termo terrorismo tem sido notoriamente difícil de definir. E isso, para mim, é exatamente o ponto. É incapaz de uma definição precisa. Não há critério envolvido. Você não precisa matar um certo número de pessoas, ou atirar em um certo número de pessoas, ou fazer uma exigência específica, ou ter um objetivo específico em mente para ser considerado terrorismo. E o fato de que membros da indústria de seguros já estavam preocupados por causa dos sentimentos do público em relação à indústria de seguros, isso não tira de forma alguma do âmbito do terrorismo, na minha opinião. Então, achei que foi uma decisão muito bem escrita. No fundo, eu discordo dela. Interessante. Fale mais sobre isso. Acredito que discordo, porque acho que isso cabe ao júri decidir. Acho que não fica totalmente claro, sem uma apresentação completa das provas no julgamento, qual foi o motivo desse crime e qual era a intenção do crime. E se pudesse ser provado, além de qualquer dúvida razoável, para um júri que esse tiroteio foi feito precisamente para causar medo entre membros da indústria de seguros, ou para chamar atenção para isso, ou para estimular uma ação do governo, ou para criar alguma mudança, isso para mim potencialmente traz o caso para o âmbito do terrorismo, pelo menos o suficiente para que eu conceda a 12 jurados individuais a oportunidade de se reunirem, debaterem a questão e chegarem a uma decisão. E eles podem não achar que é terrorismo no final das contas, o que está tudo bem. É assim que o sistema de justiça funciona. Mas eu não sei se concordo em tirar deles essa possibilidade. Eu não concordo que o juiz tire isso das mãos do júri neste momento. No geral, as supostas anotações do diário ou jornal de Luigi Mangione eram o centro da acusação de terrorismo contra ele no tribunal estadual.
E os escritos eram bem interessantes. E vou dizer isso de forma meio vaga aqui, onde ele supostamente se comparou ao Unabomber, mas afirmou que o Unabomber foi além ao assassinar civis. Enquanto, se esses fossem escritos de Luigi Mangione, como os promotores alegam, parece que eles têm um argumento forte para premeditação, porque a essência do assassinato de Brian Thompson era trazer essa mudança revolucionária para a indústria da saúde, em vez de seguir o caminho de atacar civis inocentes. Em vez disso, era realmente direcionado e planejado para o Chief Executive Officer. Mas o que você acha disso? Certo. Bem, foi definitivamente premeditado. Quero dizer, premeditado significa que foi planejado. E isso foi planejado de forma impecável. Viajou por vários estados. Aliás, estou partindo do pressuposto de que as acusações são verdadeiras para o propósito desta discussão. Ele tem, é claro, o direito a um julgamento justo. Ele é inocente até que se prove o contrário, e isso ainda precisa ser comprovado em julgamento. Só será considerado culpado se isso ocorrer no julgamento. Mas, para ter essa discussão, eu preciso assumir que algumas dessas evidências são precisas. E se as evidências forem precisas, o fato de ele se comparar em seus próprios escritos a um terrorista, para mim, faz parte do ponto interessante aqui, certo? Ele achava que estava criando terror. Possivelmente, ele pretendia criar terror, medo ou dúvida ou algo assim, incutir algum sentimento na indústria de seguros que provocasse mudança. Pelo que entendi, esse não foi um crime pessoal. Ele não estava bravo com Brian Thompson, porque Brian Thompson, individualmente, fez algo contra ele, negou um pedido ou prejudicou sua família. Ele não estava indo atrás dele, cara a cara. Ele estava indo atrás dele como um representante de algo muito maior, o que significa que ele estava tentando enviar uma mensagem muito maior e que eu acho poderia ser interpretada. E você fala sobre os escritos, e eu não sei se você vai chegar a esse ponto, mas claro, depois temos as gravações nos cartuchos das balas que também estão lá para enviar uma mensagem ao público depois que esse crime é cometido. Então não se trata apenas de atirar e matar uma pessoa em particular, é mais do que isso. Sim, parecia que o plano já estava definido, pois acho que em um dos documentos do tribunal, as promotoras alegavam que Luigi Mangione estaria vigiando o local. Ele havia encontrado Brian Thompson no dia anterior, e essas informações têm surgido nos registros do tribunal nos últimos meses. Isso te surpreende, o fato de a juíza ter rejeitado o argumento de dupla incriminação? Quero dizer, já vimos muitos casos estaduais que são paralelos, de certa forma, aos casos federais, mas você se surpreende que a defesa realmente achou que tinha um argumento válido para a dupla incriminação ali? Não me surpreende que a defesa tenha feito esse argumento, nem que tenha sido rejeitado pelos motivos que você citou e por serem crimes diferentes. E claro, isso é muito importante agora, porque mesmo que tenhamos retirado a acusação mais grave em Nova York, as acusações federais não só trazem a possibilidade de prisão perpétua sem liberdade condicional, mas também a possibilidade de pena de morte. E pode ser que agora vejamos as acusações federais ultrapassarem as acusações estaduais, especialmente com o que parece ser o interesse do governo federal. Nesse caso, podemos ver essas acusações avançarem à frente das acusações estaduais e se tornarem ainda mais agressivas à luz do que aconteceu agora no Tribunal Estadual. E você acha que isso muda alguma coisa no caso federal dele, no sentido de que talvez um juiz federal também possa retirar algumas acusações no caso federal dele? Não, não muda. Não há terrorismo no caso federal. Em muitos aspectos, o caso federal é mais fácil de defender. O que leva à pena de morte no caso federal é matar alguém com uma arma de fogo. Isso já aconteceu aqui, mas ainda precisa de julgamento com júri. Você ainda precisa analisar todas as circunstâncias agravantes e atenuantes e convencer o júri sobre isso. Mas é um caminho muito mais claro para um crime passível de pena de morte sob o sistema federal. E no caso federal não tinha nada a ver com terrorismo. O caso estadual não deveria afetar nem influenciar o pensamento dos juízes.
E, na sua opinião, sabe, quando olhamos para a lista enorme, de certa forma, das acusações que Luigi está enfrentando no Tribunal Estadual da Pensilvânia e de Nova York e no Tribunal Federal, você acha que os promotores, porque eu me lembro quando eles, acho que você também deve se lembrar, quando o caso surgiu pela primeira vez e parecia que todo mundo meio que queria, de certa forma, tirar uma casquinha dele, talvez até exagerando nas acusações. Algumas pessoas poderiam argumentar que os promotores estavam exagerando nas acusações contra ele nos casos. Mas o que você acha? Você acha que houve exagero nas acusações nesse caso, quando estou falando agora sobre o caso do estado de Nova York? Acha que as acusações foram exageradas? Qual sua opinião? Eu não acho que houve exagero nas acusações. Eu sei que há muitos comentaristas que acham que houve exagero desde o começo. Eu achei que foi um pouco forçado. É uma teoria um tanto nova. Não está claramente definido, como o juiz disse, e isso tornou o ônus da prova mais difícil. Direi isso sobre o caso do Estado. De certa forma, isso torna o ônus do Estado muito mais fácil, certo? Se eles forem a julgamento sem precisar demonstrar que houve um ato de terrorismo aqui, tudo o que precisam demonstrar é um ato premeditado de assassinato. Eles têm muito mais facilidade em cumprir o ônus da prova. É muito mais difícil pensar em anulação do júri se for apenas uma questão de saber se ele matou uma pessoa ou não, e se isso foi premeditado ou não. Isso é muito mais fácil para o Estado, então realmente alivia a carga para os promotores. Na verdade, devo mencionar os promotores do Condado de Nova York por levarem esse caso a julgamento. Isso pode ser vantajoso para conseguir uma condenação, porque quanto mais difícil você torna um caso, mais difícil é até mesmo conseguir uma condenação, certo? Então isso pode ser de alguma ajuda e, no final das contas, pode acabar prejudicando o Mangione. Outra coisa que pode prejudicá-lo é se agora você despertou o interesse do governo federal e eles acharem que precisam seguir em frente, porque se deixarmos isso para o Estado, ele vai acabar preso por 25 anos e ainda com possibilidade de liberdade condicional. E nós não achamos que isso seja uma punição suficiente para um assassinato premeditado, atirar em alguém pelas costas na Quinta Avenida. Sim, eu lembro de ter coberto esse caso. Discutimos isso em um painel no CrimeCon e esse caso dividiu muito as pessoas. Você está surpresa que o caso tenha repercutido com tantas pessoas? E você está surpresa que ainda existam pessoas apoiando Luigi, mesmo que os promotores digam que há muitas provas contra ele? Então eu não estou surpreso. Eu sempre digo, talvez já tenha dito antes, que Bonnie e Clyde tinham apoiadores e fãs, certo? E era uma época diferente, era antes das redes sociais, era antes de ser tão fácil ser ouvido. Então, a ideia de que entre os milhões e milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos, existem alguns que apoiam Luigi Mangione. Primeiro de tudo, a ideia de que existem pessoas que estão irritadas com a indústria de seguros não é nada surpreendente. Eu sou uma... Pouco irritado com a indústria de seguros. Certo? Eu entendo isso. Então, existe todo esse contexto por trás. Existe um interesse incrível por histórias de crimes reais, como você sabe melhor do que ninguém. Certo? Você faz para viver. E você junta essas coisas e permite que as pessoas comentem livremente nas redes sociais, como tenho certeza de que receberemos muitos comentários em resposta a isso quando for para o YouTube. Sempre recebemos. Então, você recebe muito conteúdo. E não me surpreende que haja alguns que o apoiam. Eu não concordo com essas pessoas, mas não me surpreende. Sim. E também foi interessante porque, quando estávamos fazendo nosso painel de discussão, estávamos perguntando ao público quem poderia ser jurado. Perguntamos se achavam Luigi Mangione culpado. Muitos levantaram a mão, embora não soubéssemos se participaram do CrimeCon. E então, algumas dessas mesmas pessoas também levantaram a mão quando disseram que o absolveriam em um júri ou o inocentariam se fossem juradas. É interessante saber o que as pessoas pensam sobre esse caso, mesmo com os promotores dizendo ter muitas provas contra ele. Rich Schonstein, muito obrigada primeiro por estar aqui comigo hoje. Eu realmente agradeço e por reservar um tempo para nós hoje. É sempre ótimo te ver. É sempre ótimo te ver e estar aqui. Tenha um bom dia. Tudo bem. Obrigada, Rich. A próxima audiência de Luigi Mangione na Pensilvânia está marcada para 7 de novembro. A próxima audiência dele na Corte Estadual de Nova York é em 1º de dezembro. Não se sabe quando será sua ida ao Tribunal Federal. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Sou Elizabeth Milner.